Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. É um capítulo bem curto, assim diz a palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Este é o título da nossa mensagem, a aventura da fé no mundo de incertezas. E eu quero começar trazendo aqui a lembrança, o conceito bíblico de fé. E eu acredito que não existe conceito melhor, melhor resumo do que o que está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Lá está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Ele diz ainda no verso 2 que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Então a fé é uma certeza e a fé é uma convicção. Eu quero trazer à memória este ponto, estes dois pontos. É uma certeza de coisa que ainda não aconteceu, que você ainda espera. E é uma convicção acerca de fatos, eles são fatos. Independente de você crer ou não, eles são reais, mas você não os vê. E ali o autor aos Hebreus está se referindo aos fatos relacionados à salvação, que há de se consumar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensando nisso, a fé é uma certeza. Esta palavra usada por Hebreus traz a ideia de uma confiança, mas também de uma substância. É a mesma palavra traduzida no capítulo 1, verso 3 de Hebreus, quando diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A palavra ser ali, a palavra substância é a mesma aqui por certeza. Então a ideia é de que a fé naquilo que as Escrituras trazem, a fé em Jesus, ela dá realidade às coisas esperadas. O verbo, então, também significa permanecer firme sob um acordo que foi garantido. Então, aponta para uma garantia legal. A grande garantia que o crente tem das promessas de Deus é a sua fé nessas promessas. Mas ele diz que a fé também é uma convicção. E a ideia dessa palavra convicção é a de prova, o que reforça a ideia da fé como prova das realidades espirituais, das realidades que não se veem. E a fé é um conhecimento. Ele diz, pela fé nós entendemos a história. Sem fé não é possível compreender. Na verdade, todo conhecimento começa com fé, até mesmo do ateu, não é? Como disse um ateu mesmo, o ateu rejeita a religião e põe sua fé na ciência, mas tem que começar com fé. Então a fé é um conhecimento. Então, pensando nisso, então é que nós estamos querendo falar, com base em Eclesiastes 11,
nesse tema, a aventura da fé no mundo de incertezas. E a questão que se levanta diante das duras verdades apresentadas a nós até agora em Eclesiastes é: se nada neste mundo tem valor permanente, tudo é vaidade, não é? Se a vida é imprevisível, qual deve ser a minha atitude diante da vida? Essa é a grande pergunta que nós devemos responder nesta noite. Então, se a vida é imprevisível, nebulosa, tudo é vaidade, significa isso, né? Como vapor, é nebulosa, é imprevisível e é também passageira, como é que o sábio deve viver? É claro que a resposta, de maneira bem clara e direta, é: ele deve render-se àquele que criou e sustenta a vida. Rendição, submissão, entrega, confiança, temor para com o Criador. Então aí volta a pergunta: o que é que faz aquele que teme a Deus diante da imprevisibilidade da vida? Como é que se porta o sábio? Como o crente enfrenta as contradições da vida debaixo do sol? Bem, o nosso texto, ele pertence à conclusão do livro. E essa conclusão só termina no capítulo 12, que nós veremos na última mensagem. E aqui o pregador faz uma aplicação direta de tudo o que ele falou até aqui. E aí nós devemos lembrar das duas grandes verdades que resume o livro de Eclesiastes. Quais são elas? Primeiro, a vida debaixo do sol é um mistério. É isto que quer dizer vaidade, entre outras coisas. Ela é um mistério sobre o qual não temos controle e onde nada tem valor permanente em si mesmo. Nós temos que conservar isso em mente. A vida debaixo do sol é um mistério onde nada tem valor permanente e sobre o qual nós não temos controle. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos que a vida, por outro lado, ela é o resultado de um plano moralmente bom, belo e perfeito, conduzido pela providência de um Deus soberano. Então, por um lado, a vida é confusa, mas olhando à luz da Escritura, com os olhos da fé, nós sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus e que, na verdade, da perspectiva da providência divina, tudo está dentro dos trilhos, de acordo com aquilo que Deus planejou. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Esta é uma das coisas. Essas duas verdades, elas estão presentes em nosso texto. E elas estão como os fatos que fundamentam os conselhos do pregador. E a questão respondida a ser respondida é: como sobreviver no mundo de incertezas, sobre cujo desfecho não temos controle? E a resposta que ele vai dar, ela, na verdade, é um convite à sabedoria. Tendo aqui em mente que a sabedoria equivale ao temor a Deus, né, que ele enfatiza tanto em todo o livro. E nós podemos concordar, então, com Michael Eaton, comentando esse texto, em que os conselhos a seguir são um apelo à aventura da fé. Daí o título da nossa mensagem: a aventura da fé no mundo de incertezas. Contudo, não se trata tão somente aqui, eu preciso dizer, não são conselhos em como ter sucesso nesta vida. Não é exatamente isso. Mas é como experimentar a plenitude de vida em Deus, mesmo vivendo no mundo caído. Como experimentar a plenitude de vida em Deus, o perfeito contentamento em Deus, mesmo vivendo no mundo caído. E dois fatos que nós precisamos conservar em mente enquanto nós trilhamos o caminho desses conceitos. Eles são muito importantes naquilo que nós vamos falar. E um deles é este. Eu já falei aqui, mas eu vou falar claramente, diretamente. Primeiro, a vida é imprevisível. 4 vezes o verbo não sabes está aí, nesse capítulo 11. Tu não sabes que mal sobrevirá à terra, tu não sabes como é que se formam os ossos no ventre da mulher grávida, tu não sabes as obras de Deus, tu não sabes o caminho do vento. Então, a vida é imprevisível. É claro que existe um grau de previsibilidade nos eventos da vida, ou não, nós não teríamos como realizar cálculos de probabilidades, nem elaborar estatísticas, né? Mas por causa da queda e seus efeitos, inclusive a nossa própria estrutura de raciocínio tem efeitos da queda.
Por causa da presença do pecado no mundo, a vida tem um elemento de imprevisibilidade. Veja, algumas coisas são previsíveis, mas nem tudo. Nós só podemos chegar ao ponto da alta probabilidade, nunca da certeza plena. Sempre teremos que lidar com o inesperado, ok? Então, conserve isso na sua mente, anote aí, a vida é imprevisível. Segundo fato, alguns eventos da vida são inevitáveis. Alguns eventos da vida são inevitáveis. Você pode fazer o que for, mas aquilo que Deus estabeleceu para acontecer, vai acontecer. Não confunda isto com fatalismo, aquela ideia de que não importa o que eu faça, tudo vai dar errado. Não. É que as leis da vida e também da morte, elas se impõem sobre nós. E nós não temos o controle dessas leis. São leis. O que é lei se impõe, se cumpre. Você não pode, por exemplo, quebrar ou violar a lei da gravidade. Você pode vencê-la por uma lei maior. Um certo filósofo ateu disse que daqui a pouco alguém vai querer processar, né, a lei da gravidade, né? E porque ela é discriminatória, ela exerce mais força sobre quem pesa mais, né? Quem tem maior peso. Isso é uma discriminação, né? Alguém vai fazer isso, porque as pessoas querem ir contra as leis, mas existem, as leis da vida se impõem sobre nós, então alguns fatos da vida são inevitáveis. Então como é que é essa aventura de fé no mundo de certeza? As atitudes que aqui nos são recomendadas na palavra de Deus, elas são de duas classes. Aquelas que têm a ver com a ação em si, como é que eu reajo diante dos desafios da vida, e aquelas que são ligadas à forma como eu celebro a vida. Então, ação e celebração, ou reação e celebração. Então, são os dois grandes pontos da nossa mensagem. Então, os dois grandes pontos da nossa mensagem é: viva com fé diante das incertezas. Haja com fé diante das incertezas da vida. Haja com fé. Com fé na providência de Deus. E o segundo grande conselho é: celebre a vida com responsabilidade. São os dois grandes conselhos que resumem toda a mensagem aqui, mas a gente vai destrinchar essas duas coisas. Como é que eu vivo numa vida, como é que é a aventura da fé? Fé aqui é fé na providência. Haja com fé. Demonstre sua fé pela forma como você enfrenta a vida. E de que maneira? Há algumas atitudes que são aí recomendadas. Veja o verso 1, vamos entender o texto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O que significa isso? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu já vou falar aqui, principalmente para quem está anotando. A primeira coisa que ele está dizendo aqui é: seja paciente. Vamos entender a figura. O que é lançar o pão? Não é literal, obviamente, né? Você lançar o pão na água, ele não se esfarela, ele se desfaz, né? Molha tudo e se desfaz. Alguns dizem, por causa do verso 2, que ele está se referindo a praticar o bem, a ajudar os necessitados, a realizar aquilo que nós chamamos filantropia. Essa é a interpretação de alguns. Mas eu não creio ser esta a figura, porque ele não fala exatamente, quando ele diz reparte com 7 ou ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eu prefiro seguir a linha de alguns comentaristas, eu diria que praticamente a maioria deles, de que aqui se trata de uma figura relacionada aos empreendimentos comerciais na antiguidade. Na antiguidade, hoje ainda é assim, mas principalmente na antiguidade, que não tinha avião, os navios eram os grandes meios de transporte de produtos comerciais. E os navios que saíam em rota comercial, normalmente eles demoravam-se muito. Então, alguém tinha, por exemplo, grãos de trigo ou de cevada, mas queria negociar, porque eram grãos que eram mais do que aquilo que ele tinha para comer.
Então levava esses grãos ao navio e deixava os navios irem singrar os mares por lugares longínquos, né? Lá pelo Extremo Oriente, pela Ásia ou pela Europa aqui do ponto de vista do Oriente Médio. E demorava muitos dias ali, os navios mercantes negociavam esses produtos e voltavam com outros produtos, com especiarias, com pedras preciosas, com minérios, com bálsamos, com outros tipos de alimento, certo? Então, os navios saíam em rota comercial e eles se demoravam muito, obviamente. Havia uma grande espera antes de qualquer lucro. Então, os bens do comerciante tinham que ser confiados ao navio, mas ele não sabia que negócio iria dar certo. Essa é a ideia. Certo? Isso também incluía grãos que eles eram utilizados como alimento pela família. Então, veja, ele tinha que pegar parte dos grãos, que eram alimento, e mandar no navio e confiar que até terminar o estoque dele, de sustento da família, o navio voltaria com os seus lucros. Isso demorava tempo e nem sempre o lucro era uma realidade. Nem sempre acontecia dele ter lucro. Certo? Então, além disso, uma vez embarcados os produtos, não tinha outra coisa a fazer. Ele plantou, ele arou a terra, na verdade, ele adubou, ele tirou as pedras, né? Ele arrancou as ervas daninhas, ele plantou, ele colheu, ele separou o grão da palha, ele o guardou, ou antes de separar, colocou em feixes, ou depois colocou em sacos, e agora ele coloca no navio, e agora não tem nada além de esperar. Você imagina para o trabalhador, para o agricultor, para o dono de terras, ter que esperar por dias, talvez meses, para saber e guardar um estoque que ele calculasse que o navio ia voltar a tempo. Certo? Então, esse seria o contexto de lançar o pão sobre as águas. A palavra de Deus, por exemplo, ela nos narra lá em 1 Reis, capítulo 10, no versículo 22, só para a gente entender o contexto, Salomão ele fazia negócios dessa natureza. Como rei, ele mandava navios, observe aí 1 Reis, capítulo 10, no versículo 22, só para a gente entender o contexto, lembrando que Salomão é o autor, não é, de Eclesiastes. E pelo menos é o que nós cremos. Capítulo 10, verso 22, falando das riquezas de Salomão, é dito que, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, seu aliado de Tiro, rei de Tiro, de 3 em 3 anos voltava, veja, de 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Bugio é parecido ao nosso macaco, aquele chama orangotango, ou mesmo macaco gibão, né? Ou a gente chama aqui de guariba, né? Ou de capelão, alguma coisa muito parecida, né? O bugio. Então, ele trazia até animais exóticos, do ponto de vista da Palestina. Então, é esse contexto. A palavra de Deus fala da mulher virtuosa, no capítulo 31, verso 14 de Provérbios, que ela é como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Veja, a figura do pão aí, não é o pão literal, mas de longe traz o seu sustento. Então, essa é a figura. Então, quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, invista na vida, invista no bem, haja no temor do Senhor e seja paciente para esperar os bons resultados. É isso que ele quer dizer. Nós temos que considerar isso dentro do contexto geral do livro. Este é um convite, então, para confiar na providência de Deus, pensando nas oportunidades como vindas da mão de Deus e no tempo dele, e desfrutando do bem apesar das contrariedades e frustrações. O sábio, ele se entrega totalmente à soberana vontade de Deus, com uma ousada confiança, com uma paciente expectativa de que Deus honrará sua confiança, Deus honrará sua entrega, mesmo que depois de muitos dias. Então, lança o teu pão sobre as águas, invista na vida.
E lembre-se, você não deve ter em mente investir no sentido simplesmente material, mas na vida como é concebida conforme Eclesiastes, fruto de um plano da providência de Deus. Invista nas coisas temporais, mas confiando na providência de Deus, e invista à luz da eternidade. Invista no bem, invista no temor do Senhor. Faça as coisas neste mundo que você tem que fazer. Trabalhe, estude, crie filhos, faça o bem, mas tenha paciência. Nem todas as suas ações trarão exatamente bons frutos, mesmo as boas, as consideradas boas. Mas algumas delas sim, mas muitas demorarão tempo. Isso quer dizer, mãe, pai, que você cria os seus filhos, você ensina a eles o temor do Senhor, você ensina a eles a palavra, você os disciplina. E é claro que a gente que é pai, ao longo da vida a gente vê alguns percalços, alguns desafios, algumas dificuldades. Parece que às vezes não entra na cabeça dos filhos aquilo que a gente ensina, mas lança o teu pão sobre as águas, espera o tempo. Espera o tempo de Deus. Se você fez tudo o que estava ao seu alcance, conforme a palavra de Deus, espera o tempo de Deus. Depois de muitos dias você vai ver os frutos. Mas espera. Então, seja paciente. Ele está falando aqui contra a ansiedade. Não é verdade que a gente às vezes faz algumas coisas, né? Diz, olha, a gente aprende algumas coisas na igreja, muitas vezes no culto, e a gente diz, não, agora eu vou ser assim, eu vou ser este pai. Não, eu vou criar meus filhos. Aí você começa a cometer erros, você começa a não saber lidar com os obstáculos. O filho não responde aquilo que você imaginava, ou então você diz, não, agora eu vou ser uma esposa melhor. A Bíblia diz que sem palavra alguma, não é? A mulher ganha o esposo sem palavra alguma. Meu marido não teme ao Senhor, então sem palavra alguma, mas com as minhas ações, eu vou ser um instrumento de conversão. E passam meses, passam anos, passam décadas, e ela começa a ficar aflita. Senhor, eu fiz tudo o que a Bíblia diz, e o homem não foi ganho. Tenha paciência. Tenha paciência. É isto que ele quer dizer. Mas há uma segunda coisa que demonstra esse agir com fé. E eu coloco no seguinte declaração: aproveite as oportunidades. O verso 2. É isto que significaria reparte com 7 e ainda com 8. Aqui ainda estamos no contexto, na figura do navio mercante. A ideia é mais ou menos assim, você vai para o navio, você tem que olhar a figura para você aplicar, né? Não está falando só de comércio, mas ele está usando o comércio para falar da vida como um todo. Então você vai ao navio mercante e você vai vender seus produtos. Então não venda, seria mais ou menos isso no sentido literal. Não venda, não dê só para um negociante. Dê para vários. Um vai lá, vai trazer especiarias, outro vai trazer riquezas, material precioso, né? Vai trazer minérios. Outro vai trazer outros tipos de alimento. Outro vai trazer madeira. Coloque um pouquinho em cada um. É mais ou menos diversifique seus investimentos. É isso que significaria reparte com 7 ou com 8. É uma continuação da figura dos negócios. Diversifique os seus investimentos. O que ele está dizendo é, haja em todas as áreas que você puder, aproveitando as oportunidades que vêm à mão. Porque, ele diz, tu não sabes que mal sobrevirá à terra. Tu não sabes que mal sobrevirá à terra. O que ele está dizendo é que alguma calamidade pode estragar um dos investimentos que você fez. É exatamente isso. Alguns acham que ele está falando aqui de filantropia mesmo, de ajuda aos necessitados. Mas considerando o versículo anterior, eu prefiro a primeira alternativa, aplicada, óbvio, ao temor do Senhor. De uma forma ou de outra, o contexto é, seja abundante e diversifique no investimento do bem. A aplicação da figura, obviamente, transcende o mundo dos negócios e o próprio mundo da filantropia. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Aqui uma observação de caráter técnico. O autor ele intercala conselhos com provérbios que embasam este conselho.
Ele diz, lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o acharás, reparte com 7, ainda com 8, e aí vem uma declaração, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Veja, ele está falando de mal, de calamidade. O que o autor está dizendo, queridos, é que as sombras do inesperado não devem nos obscurecer a criatividade da fé. Pelo contrário, o inesperado deve nos encorajar a agir com diligência, confiando na providência de Deus, aceitando a finitude, aceitando a ausência de controle do futuro, que é sempre imprevisível. Acidentes vão suceder, mesmo nos mais bem controlados negócios. Ninguém sabe por qual ato de Deus os mais cautelosos cálculos podem ser frustrados. O curso da sabedoria, como disse um autor, é não pôr todos os ovos numa cesta só, e não depender de um cartão só, mas reduzir o risco dividindo. Isto é muito interessante nas coisas mais simples da vida. A gente tende a achar, quando uma coisa dá certo, que se a gente fizer aquilo de novo, vai dar certo de novo. E a gente normalmente se decepciona. Quer ver uma coisa? Isso acontece muito comigo quando eu tiro férias, por exemplo. Às vezes eu tiro férias, vou para um lugar, e foi maravilhoso. Aí no outro eu disse, eu queria voltar àquele lugar. A ideia de que eu vou repetir a experiência. Não é a mesma coisa. Né? Coisa simples, você vai às vezes num restaurante, olha que comida deliciosa. Eu vou nesse restaurante de novo, mas eu vou provar outra comida. É o mesmo restaurante, vai estar gostoso. Mas não. Às vezes a mesma comida não está gostosa, porque é outro cozinheiro. Às vezes o cozinheiro não está bem naquele dia, não sai como você achava. A gente sempre tem essa noção de que, é porque existe este anseio pela repetição, né? Por quê? Porque nós queremos algo permanente. Então a repetição é bom, é aquela, mais ou menos a síndrome da criança, né? Como é que a criança faz? De novo, de novo. Você brinca com a criança e diz, de novo, de novo. Desde pequeno, o ser humano gosta da repetição para perpetuar momentos felizes. Mas não é sempre assim. Às vezes você vai para um lugar que é um paraíso, tem toda uma estrutura, dinheiro para investir e tem decepções. Às vezes você vai num igarapézinho aqui, no Água Boa, dá um mergulho lá, come um churrasco com farinha, aquele dia foi maravilhoso. Porque a gente tende a idolatrar momentos, a idolatrar experiências. E a gente vai de novo querendo ter. Não é aquele fato em si, não é aquele ritual que eu pratiquei, não é aquela atitude, não é aquele lugar. O prazer, a alegria, a celebração da vida está em Deus. E às vezes você celebra, por exemplo, uma excelente comida comendo uma farofinha de ovo, um cafezinho preto. Às vezes você tem dinheiro para ir num restaurante, né? Num bom restaurante, mas você diz, hoje eu queria comer um ovinho com a farinha. Para ser bem macuxinho, com a farinha d'água. E um cafezinho para mim. Esse ovo aqui. Aí, às vezes, aquele restaurante, mas às vezes a gente quer ir. Eu não estou dizendo que num bom restaurante você não vai ter uma boa experiência, mas não necessariamente. Eu me lembro, eu gosto sempre de contar essa experiência, que um dia eu e minha esposa viajamos para uma cidade, para a cidade de Gramado, para comemorar antecipadamente nossos 25 anos. Aquele período a Daça não podia ir, então a gente aproveitou para ter assim, uma lua de mel, né? E aí fiz tudo para ser serem momentos felizes. E os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de cozinhar, né? Gosto de boa gastronomia, e uma das coisas que, quando eu viajo, eu tenho que provar é boa gastronomia. Então, eu escolhi aí uns 5 restaurantes, né? E aquela coisa que você passa o ano todo juntando dinheiro para ter 4 dias, né, de prazer, eu digo, não, eu vou nesse restaurante, nesse aqui, fui naquele site de busca da colocação do restaurante no ranking da cidade, e eu fui em 5 restaurantes. E eu não vou citar todos eles, mas foram 4 bons restaurantes. E teve um dia que... Não, teve mais de um dia, na verdade, né? Que ninguém sobrevive
todo dia num restaurante. Ele diz, amor, vamos naquele ali, que é R$19,90 por pessoa. E come pela semana. Então, vamos lá. Você come à vontade. E eu fui, restaurante, o nome do homem é seu Vildomar. Restaurante de família. E nós fomos lá porque a gente queria dar um tempo, né? Gente, que comida deliciosa. E eu fiz o meu top 5 dos restaurantes, dos melhores restaurantes que eu provei nesses dias. O do seu Vildomar ficou em segundo lugar. E foi o mais barato. Entendeu? É Deus quem proporciona. É Deus quem proporciona esses momentos. Então, o que é que acontece? Não querem investir só naquilo que você acha que vai. Não, eu vou nesse aqui. Não. Você tem que ter fé. E você tem que seguir as Escrituras e seguir os princípios da Escritura. E a ideia é de aproveitar cada oportunidade. É como disse o autor mais uma vez, o curso da sabedoria é não pôr todos os ovos numa cesta só e não depender de um cartão só, mas reduzir o risco dividindo. Eu creio, meus irmãos, que no verso 2, aqui quando ele fala reparte com 7 ainda com 8, o pregador, esse conselho corresponde ao conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. E se você quiser, abra lá. E ali Paulo está falando de ser luz, de não viver mais como vivem os gentios, mas viver para a glória de Deus, uma vida de obediência, reprovando as obras das trevas e praticando uma vida de santidade. E ali Paulo usa um verbo comercial. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. A ideia é, examine meticulosamente a forma como você vive. Não como nécios, e sim como sábios. E como é que a gente vive como sábio? O que é que ele diz? Remindo o tempo, porque os dias são maus. É mais ou menos isso. Essa palavra, remindo o tempo, ela é tirada também no mundo comercial. Paulo usa uma palavra que significa ir para o mercado, negociar com várias pessoas e tentar obter lucro. Mas óbvio que ele está falando da vida espiritual do crente. O que ele está dizendo, a palavra é traduzida em Colossenses capítulo 4, verso 2, por outra frase que vai nos fazer entender o que é remir o tempo. Lá está assim, aproveitai as oportunidades. Às vezes você tem a oportunidade de evangelizar. Ah não, mas o cara parece tão incrédulo, acho que ele não vai crer. Aproveite as oportunidades. Os dias são maus. Não fique olhando se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Isto também significa até mesmo de investimento. Ah, eu quero um concurso, pastor, porque concurso do governo tem estabilidade. Aí aparece um emprego na empresa. Ah, não, mas ganha muito pouco. A Polícia Federal é 10 vezes mais do que isso. Eu vou fazer um concurso da Polícia Federal. Vou trabalhar no supermercado, não. E você pensa muito mais em lucro, né? Os crentes falam de cosmovisão, do trabalho e tudo, mas quando vão pensar no emprego, olha, estabilidade, salário bom. Não se pensa nem em vocação, oportunidade para servir a Deus num local. E contar que Deus é que nos traz o sustento. E aí vem Deus na sua providência, né? E retém ali o salário, embora não seja autor do pecado, né? 3 meses, 4 meses, a estabilidade foi-se embora. 4 meses, 3 meses sem salário. Do governo, que é estável, né? Mas a Bíblia fala que a riqueza deste mundo é instável. E que os ricos não devem colocar a sua confiança na instabilidade das riquezas. Então aproveite a oportunidade. Deus te dá às vezes uma oportunidade de um emprego. Você diz, não, Senhor, é porque o Senhor quer que eu sirva aqui. Então vai lá, trabalha, faz o que tem que fazer. E faça isso confiando na providência de Deus. Não fique esperando que lhe venha a oportunidade de estar no escritório, com ar-condicionado, com um salário que você não vai se preocupar mais pelo fim da vida, até o fim da vida. Isso é ilusão e é idolatria. Não é para isso que o crente trabalha.
Para que o crente trabalha? Para não ser pesado a ninguém, para que tenha com que acudir o necessitado e para exercer mordomia. Vocês aprenderam isso aqui na escola dominical com o nosso irmão, e tem lá no YouTube, Finanças para a Glória de Deus. Vai lá e você vai ver a perspectiva bíblica. Mas a ideia é, aproveite as oportunidades. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, e por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que é que o Senhor está me dizendo com essa dificuldade que eu estou vivendo, com esse desafio? Então, paciência, meus irmãos, não é sinônimo de inércia, de acomodação. Pelo contrário, significa aproveitar criativamente cada oportunidade que nos vem à mão, agindo no mundo de Deus, de acordo com a vontade de Deus e confiando na sua providência. Toda decisão, todo investimento na vida envolve riscos, só que os riscos em questão não são aqueles que se correm por conta das decisões insensatas, mas aqueles que decorrem do viver no temor do Senhor, diante da imprevisibilidade da vida debaixo do sol. O tempo e a oportunidade, disse um certo comentarista, podem inverter os nossos melhores planos. Então, aproveite as oportunidades. E mais uma experiência própria para ilustrar isso, eu contei certo dia, quando eu era noivo, foi me pedido que eu pregasse na casa de uma família, e eles eram inclusive de outra religião, não temiam ao Senhor, não eram cristãos, e a senhora a quem eu preguei era espiritualista, era cartomante, quiromante, tudo que é mais de mante, de adivinhação, praticava adivinhação. E essa senhora, eu preguei ali, e eu preguei porque o meu sogro pediu para falar, era o aniversário dela. Eu falei, Senhor, eu vou pregar no aniversário, Nordeste, né, Rio Grande do Norte, forrozinho, pé de serra, ninguém vai nem gravar, é até perigoso, até eu esquecer, Senhor, né? Começar a ouvir o triângulo ali, tocar e tal, né? O que eu vou fazer no aniversário, pregar no aniversário? É só de enfeite, é só uma formalidade, né? Mas aí eu estava noivo, né? E aí eu, com essa negra belíssima diante de mim, eu falei, não posso negar fogo para o meu sogro, né? Era seminarista, tem que pregar. Mas eu fui, meio de má vontade, preguei no Salmo 91. Terminei a pregação, orei, aí era uma festa de família, não era nada assim também, né? Não havia nada desenfreado, era uma festa de família. Mas depois teve o forró, os comes e bebes, falei, tá aí, ninguém vai nem lembrar. Mas tá bom, né? Tive que pregar. Eu não preguei porque eu tinha em mente, Senhor, eu vou aproveitar a oportunidade. Não foi isso. Preguei porque tinha que impressionar o sogro, olha só. Mas depois que eu vim embora, uns 2, 3 anos depois, a minha sogra chegou um dia para mim e falou, você não sabe quem? Eu vou chamá-la de Maria, né? Tem Marias aqui, mas eu vou chamar de Maria. Você não sabe quem se converteu? Eu disse, quem? A mãe Maria. Eu chamava assim mãe porque ela fazia adivinhações, né? Jogava carta. A mãe Maria. Eu falei, mãe Maria foi aquela que você pregou no aniversário. Eu falei, foi. E está firme no Senhor. E como foi isso? Ela estava em casa, teve alguns conflitos familiares, estava se sentindo só, e ela colocou a fita, na época ainda era fita, né? VHS. Alguns de vocês acho que nem sabem o que é VHS, mas fita VHS, ela colocou a fita do aniversário dela. E aí estava lá na fita gravada a sua mensagem. E aquela mensagem falou ao coração dela. Aí ela voltou a fita de novo do início da mensagem. E ouviu toda a mensagem. E naquela tarde, ela, sozinha, na sala da sua casa, dobrou os joelhos e entregou a sua vida a Cristo. Aproveite as oportunidades. Talvez eu só vou encontrar aquela irmã lá no céu. Não vou nem saber quem é. Ela vai vir falar comigo, talvez, não vou saber, não vou lembrar. E aí ela vai me dizer. Então, aproveite as oportunidades. É o que a palavra de Deus diz. Terceiro, ainda nessa linha de agir com fé, não seja paralisado pelo medo. Verso 4. Ele fala isso em forma de um provérbio agora. Verso 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará.
e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, de um lado, até agora, ele esteve combatendo a ansiedade. Espera, investe, espera. Mas agora ele está combatendo a indolência, o medo. Então, olha, eu não sei o que vai acontecer, então eu não sei se eu vou semear, deixa eu ver, não vai chover, então eu não vou plantar. Olha, parece que vai chover, aí eu começo a plantar. Ah, mas as nuvens foram embora, eu não vou. E fico olhando para o tempo. Se você fizer isto, tenha uma certeza, você nunca vai colher. Se você semear, repartir com 7, com 8, investir, aproveitar as oportunidades, depois de muitos dias, algumas coisas terão retorno. Mas se você não fizer nada a respeito, uma coisa é certa. Então, se no investimento você não vai receber, se no investimento paciente o fracasso é uma possibilidade, você não sabe que mal virá à terra, com o medo paralisante ele se torna uma certeza. Nós não podemos e nem devemos deixar, meus irmãos, que o medo das incertezas da vida nos paralisem. Isto nas coisas mais simples. Eu me recuso a fazer disso uma mensagem de autoajuda. Por isso eu estou fazendo aplicações em áreas que normalmente essas mensagens não fazem. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, você tem alguma coisa contra o teu irmão, você tem que ir lá. Mas o que você diz? Pastor, aquele não, porque ele é estourado. Não, eu até queria ir, mas ele é estourado. Não, ele não vai aceitar. Ih, vai ser pior. Isso aí é observar o vento. Entendeu? Não, eu não vou fazer. Pastor, eu até já fiz lá no meu trabalho, mas ó, não adianta não. A gente sempre quer ter a certeza de que tudo vai dar certo. Por quê? Porque a gente quer ter o controle. Mas a gente não tem o controle, é isso que ele está dizendo. E o fato de que você não tem o controle, não deve levá-lo ao medo paralisante. A incredulidade, meus irmãos, é mãe da indolência. O servo mau e negligente, você lembra da parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30? Ele é um exemplo do caráter condenável e dos efeitos destrutivos da insegurança, que é contrária à fé. Senhora, ele deu para um 10, outro 5, outro 2, não é? O que tinha 10, Senhor, eu negociei, está aqui, talento ali é dinheiro, né? Está aqui, tens outros 10. O outro tem... Olha, veja, Jesus está falando da vida espiritual como um investimento. E é neste sentido que o pregador está falando aqui. Mas aí vem aquele servo que ganhou só talento, falou, Senhor, olha, eu sabia que tu és um Senhor severo, tu ceifas onde não colhes, onde não semeaste. Aí eu enterrei. Qual foi a palavra de Deus, de Jesus, do dono? Servo mau e negligente. Se tu sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, tu não devias entregar meu dinheiro aos banqueiros? Pegar e, entregar esse servo para ser castigado, ali haverá choro e ranger de dentes. Aquele que não seguia pela fé, mas pelo que vê, ele vai ser um servo mau e negligente. Então você tem, meu irmão, um talento e o enterra, não o usa. Às vezes você procura um emprego pela estabilidade, entre aspas, e não talvez pela sua vocação. Você já parou, você que procura um emprego, para saber ou para buscar de Deus qual é a sua vocação? Deus te criou com alguns dons e talentos, e talvez naquilo que você acha que não dá lucro, mas que Deus quer te usar e você deve ser útil ali, é para você trabalhar e você não faz isso. Por quê? Porque você muitas vezes é paralisado pelo medo. É certo, e eu quero voltar um pouquinho, que algumas circunstâncias são inevitáveis. Mas isso não deve lhe paralisar. No verso 3 ele havia dito isso. Antes de falar, quem somente observa o vento nunca semeará, ele havia dito, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair aí ficará. Esse é um provérbio que tanto embasa o que ele falou antes, como o que ele vai falar depois. O que ele falou depois, que a gente acabou de falar agora. Não seja paralisado pelo medo. O que ele está dizendo é, quando as nuvens estão carregadas, pode ter certeza que vai chover, você não tem como evitar. Você já viu alguém conseguir evitar, você faz a dancinha da chuva e a chuva para? Não consegue evitar. Você pode fazer uma oração forte, mas não vai evitar. É o que ele está dizendo. A árvore cai para um lugar, no lugar que ela cai, fica ali.
Ele está dizendo que alguns fatos da vida são inevitáveis. Mas não é por causa da inevitabilidade dos fatos que você vai ficar observando. Você tem que semear. Não seja paralisado pelo medo. E ele traz um outro provérbio no verso 5. Então, alguns fatos são inevitáveis. Ele diz, olha, você não conhece os mistérios da criação e muito menos os caminhos da providência. Esse é um provérbio. Verso 5 quer dizer isso. Você não conhece os mistérios da criação e nem os caminhos da providência. Veja o que ele diz. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Veja que ele não está falando de coisas arbitrárias, fruto do acaso. Aqui ele introduz a ação de Deus. São obras de Deus, sobre as quais você não tem um total conhecimento. E, obviamente, ele está falando numa época que não havia ultrassom. Né? Então, ele está dizendo, não, você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher. E mesmo que haja ultrassom, a mulher não sabe que está grávida no momento da concepção. Ela sabe depois de alguns dias, talvez semanas. Ele está dizendo, assim como você tem mistérios na vida, você não sabe coisas simples. Olhe para a criação e veja, existem coisas na criação que você não conhece os mistérios dela. Você não sabe, e você não sabe as obras de Deus. Tudo isto quer dizer que a vida e a história, meus irmãos, estão nas mãos de Deus, o único que conhece o futuro. Isto nos mantém lembrados de nossas limitações. Então, o que fazer? Como o sábio age? Aí vem um quarto conselho dentro dessa linha do haja com fé, que eu posso resumir na declaração, faça tudo com zelo. É mais ou menos aquilo que ele já havia falado. Ele diz no verso 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Então não semeia só uma semente, nem semeia só de manhã. Semeia de manhã e à tarde. Por quê? Imprevisibilidade da vida. Tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se duas conjuntamente, duas igualmente serão boas. Pode ser que o que você semeou de manhã e de tarde dê fruto, mas talvez não. Então, se você não sabe, espalhe as sementes. A verdade é basicamente a mesma dos versos 1 e 2, sendo que lá a figura era a do mundo dos negócios, enquanto que aqui o cenário é agrícola. Então, o desconhecimento do futuro não justifica a indolência. Ele exige de nós uma decisão firme, uma ação abundante, constante, persistente, diversificada e paciente. Então, significa isso, faça tudo com zelo. Você não conhece os mistérios da providência. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará. Veja, uma delas prosperará, mas você não sabe qual. Então não seja indolente, haja com fé, seja paciente, aproveite as oportunidades, faça tudo com zelo. Isto equivale àquilo que ele já havia falado anteriormente, lembra? Tudo quanto te vier à mão para fazeres, faze-o conforme as tuas forças. É o que a Bíblia diz, nós já vimos em textos passados, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, meus irmãos, o desânimo, o crente que vive, vida, né? Igual aquela, eu acho que aquilo era uma raposa, é antiga, a maioria aqui não sabe, era uma raposa, né? Falava, não, acho que era uma hiena. Era uma hiena que falava, vida, azar. Né? Ela nunca achava que nada ia dar certo. E nada dava certo mesmo. Aí vem então o segundo e mais breve das nossas considerações aqui sobre a aventura de fé. A aventura da fé não só se revela numa ação abundante, diversificada, aproveitando as oportunidades, zelosa, diligente,
mas ela também se dá numa celebração da vida. Os versos 8 e 9 está dizendo, celebre a vida. Ele diz que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Você já percebeu que o sol brilha para todo mundo, né? O sol vem sobre bons e maus, justos e injustos. E o sol é belo e ele revela, as coisas criadas revelam a glória de Deus. Elas têm uma beleza que está sempre lá, mesmo que você não reconheça. Então você acorda às vezes para baixo, deprimido, você nem consegue ver a luz do sol, você nem quer sol, você fecha as cortinas e você nem vê como o sol está lindo. Mas aí você encontra uma pessoa e se apaixona, né? De repente a irmã encontra um varão, aquele, né? Um homem crente, fiel ao Senhor, reformado desde 1517, e um gato. Ah, esse é o homem perfeito. E aí começa a rolar aquele clima, vocês começam a conversar, né? Vamos conversar, vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo e tal. E começa a rolar aquele clima, né? Aí você vai dormir apaixonado e acorda de manhã, aí tudo está lindo. Não tem nem sol, está nublado. Só olha, que coisa maravilhosa, nublado, né? A chuva, né? Chuva de prata que cai sem parar. Por que às vezes você acha o dia lindo e às vezes você acha horrível o dia? Ah, esse sol está quente, mas você está numa praia, ai que sol maravilhoso, né? Ai que chuva gostosa, eu vou dormir. Ai que chuva, é coisa triste. Sabe o que acontece? Como disse um certo pastor, a beleza do mundo criado sempre está lá, só que às vezes por causa do pecado no teu coração nem sempre você enxerga. E não é que um dia ele está bonito, outro dia ele está feio. A beleza está lá. Há uma beleza colocada pelo Criador. Ele está dizendo, olha, o que quer que você passe, a luz é doce, é agradável aos olhos ver o sol. Desfrute disso, celebre a criação. Mas ele continua. Veja, o imprevisível e o inevitável não tendem a minar somente nossas ações, mas também nossas celebrações. Então, o segundo ponto aqui é, celebre a vida com sobriedade e responsabilidade. Esse é o ponto. Então, haja com fé. O segundo grande ponto é, celebre a vida com sobriedade e responsabilidade. O imprevisível e o inevitável não tendem a minar somente nossas ações, mas também nossas celebrações. Portanto, não deixe que as incertezas o impeçam de celebrar a vida como dom de Deus. E veja, você não precisa ter dinheiro no bolso para ver o brilho do sol. Você vai aqui para o jardim, o Cidade Satélite, num determinado horário, ali próximo ao rio, você vai olhar para o horizonte, você vai olhar para onde o sol se põe, e você vai ver o sol se pondo, e vai ver como é lindo, mesmo que você não tenha dinheiro no bolso. Celebre a vida, mas celebre com sobriedade. É o que ele quer dizer no verso 7, no verso 8. Ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, você tem alegria em todos os anos, deve lembrar-se, contudo, de que há dia de trevas, porque serão muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Então o que ele está dizendo é, as alegrias da vida, dentro desse grande ponto, as alegrias da vida convivem lado a lado com a realidade dos desapontamentos. Isso é celebrar com sobriedade. Não vai durar para sempre. Nem sempre vai acontecer. Você pode pedir de novo, mas não vai acontecer. Celebre quando você tem essas bênçãos diante de si. Quando Deus te dá, celebre. Não fique pensando, talvez eu possa ter um pouquinho mais. Não, mas se isso fosse meu, não. Celebre. Mas lembrando que as alegrias da vida convivem lado a lado com a realidade dos desapontamentos. Haverá dia de trevas. O ano novo não vai trazer novos ventos e novos ares, que os novos dias do ano novo renovem. Isso é uma visão pagã, cíclica da vida. Tudo quanto sucede, ele diz, é vaidade. Uma segunda verdade que está dentro dessa visão de celebrar a vida com sobriedade e responsabilidade é que as alegrias da vida devem ser desfrutadas de maneira responsável. É isso que fala o verso 9. Porque senão elas caem na futilidade, no vício, na idolatria e no pecado. Ele diz, principalmente aqui para os jovens, alegra-te, jovem, na tua juventude. Veja, você é jovem, aproveite para se alegrar, divirta-se. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, aproveite as energias, celebre a vida.
Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Jovem, curta a vida, mas não sem se esquecer que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então celebre a vida com responsabilidade. Não celebre o pecado, não se divirta com a iniquidade. Não corra atrás da imoralidade, dos vícios. Celebre a vida com responsabilidade. Concluo, meus irmãos. Concluo voltando ao início. A vida é imprevisível e seguirá assim. Contudo, a imprevisibilidade da vida não significa que as coisas acontecem de maneira arbitrária. Isto é, inteiramente ao sabor do acaso. Pelo contrário, os eventos eles seguem leis racionais de causa e efeito. E mesmo aquilo que nós chamamos de acaso, mesmo os eventos que nos parecem aleatórios, não são independentes das leis de Deus. Portanto, a imprevisibilidade da vida não significa que a vida é maluca. Então, qual é o problema? O problema é, primeiro, que a imprevisibilidade da vida não significa que a vida é maluca, significa que não temos e jamais teremos o controle absoluto das coisas. E é isto que nos incomoda, não ter o controle. Então, por que me incomoda tanto? Porque eu quero ter o controle. Há leis que se impõem sobre nós, e mesmo o mais cético dos ateus reconhecerá isto, embora negue o Criador. Essa constatação cria no tolo um ressentimento. Muitos pensadores odiernos, eles reconhecem que a era moderna é a era do ressentimento. Contudo, para o sábio, essa imprevisibilidade produzirá fé na providência e temor de Deus. Não ressentimento, não revolta, não fuga, mas entrega. Esta é a aventura da fé. Mas em segundo lugar, não podemos ignorar que, por causa da entrada do pecado no mundo, a Bíblia diz em Romanos 8:20 que a criação está sujeita à vaidade. Ele usa a palavra do pregador, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E como tal, a criação não pode responder adequadamente aos nossos esforços. Antes, juntamente com bons frutos, ela produz cardos e abrolhos, que tornam dolorosa a vida debaixo do sol, onde momentos felizes são interrompidos por calamidades, por dias de trevas, como diz o pregador, e são muitos. E além disso, temos ainda o efeito da queda dentro de nós. O pecado distorceu também nossa visão da realidade. A queda nos atingiu em cheio. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão, pela qual nós somos inclinados a querer tirar da criação a plenitude de vida que só o Criador pode nos dar. A Escritura chama isto de cobiça e idolatria. E tal como Adão, nosso pai, nós rejeitamos a finitude, nós rejeitamos as limitações e nós queremos usurpar a soberania que só pertence a Deus. E isto a Escritura chama de orgulho. Mas louvado seja Deus. E aqui eu quero encerrar. Louvado seja Deus. A vaidade, a frustração, não subjugarão para sempre a criação. Nós sabemos, nós cantamos isto agora. Deus já invadiu o mundo para nos livrar para sempre das trevas, da morte e da vaidade deste mundo. Ele pessoalmente, meus irmãos, veio redimir a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E por isso a ardente expectativa da criação aguarda a liberdade da glória dos filhos de Deus. E como Deus fez isto? Ele se vestiu de carne, fazendo-se como um de nós, para nos libertar do pecado que nos cega e degenera. Como um frágil bebê, mas pleno Deus, como diz o cântico. Naquela noite em Belém, nós fomos visitados pelo sol nascente das alturas. Os dias de trevas poderão ser muitos, mas não serão para sempre. Em Cristo, o verbo de Deus feito carne, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! E quando ele apareceu no lugar mais escuro da Palestina, em Mateus 4, a Galiléia dos gentios,
ele apareceu para ser o amanhecer de Deus na história humana, cumprindo a profecia que diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, não continuará a vaidade, não continuará a frustração, não continuará a imprevisibilidade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, a soberania, o controle sobre as coisas do mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, 100 dias de trevas sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, já subjugou os poderes das trevas e está colocando cada inimigo debaixo dos seus pés. E um dia a estrela da alva nascerá, o dia amanhecerá e o Filho do Homem virá. E nunca mais nós diremos: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, porque estaremos diante dele nos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém.